Está me ouvindo agora? Maravilha. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer e uma honra estar com todos aqui reunidos nesse evento grandioso e inovador que é o São Paulo Tech Week. Parabéns a toda a organização e a curadoria do evento. E realmente é uma honra estar presente aqui e poder compartilhar um pouco da nossa experiência em transformação digital da indústria financeira, né? Parabéns ao Leandro Vilain pela excelente palestra dele, bastante empolgante e energizante, dando uma visão geral dessa indústria. Eu sou Sérgio Biagini, sócio da Deloitte Brasil, mais de 20 anos de experiência no setor da indústria. Tenho tido o privilégio de ajudar grandes corporações, bancos, seguradoras, empresas diversas de serviços financeiros a transformar os seus negócios, a realmente a evoluir e a realizar a transformação digital dos seus negócios dos últimos anos. A indústria financeira é uma indústria pulsante, né? É uma indústria que muita coisa acontece, investe demais em tecnologia e que tem ajudado muito no processo de aceleração da transformação digital do país como um todo. E é uma honra fazer parte dessa indústria e poder aqui estar com vocês compartilhando essa visão. Tá? Vamos falar então um pouco do Financial Services, vamos falar das mudanças, né? É, acho que o Leandro já colocou alguns comentários em torno do cliente, sem dúvida nenhuma, a mudança no comportamento dos clientes, ela tem realmente gerado uma mudança muito grande em serviços financeiros. Mas além da mudança no comportamento dos clientes, a gente tem que as inovações tecnológicas, as mudanças regulatórias, elas estão criando todo um novo ambiente competitivo na indústria financeira. E nós, como clientes finais, sendo pessoa física, sendo pessoa jurídica, sendo empreendedor, isso é excelente, porque a gente aumenta a competitividade, aumenta a nossa opção por produtos e aumenta a qualidade dos serviços que são prestados para o consumidor final. Quando a gente olha essa questão de cliente, tecnologia, ambiente competitivo e regulamentação, a gente coloca isso como 4 forças disruptivas. E são essas 4 forças disruptivas que têm realmente movido a indústria na sua transformação que a gente está vivendo hoje, e mesmo vivendo essa transformação, principalmente nos últimos 10 anos, a gente pode dizer que essa transformação ainda está no começo. A gente ainda está vivendo a ponta do iceberg de toda a transformação que a indústria financeira está vivendo, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Né? Quando a gente pensa em tecnologia, né, quais são os efeitos das inovações tecnológicas, muita gente está ouvindo falar de cloud hoje na indústria de serviços financeiros. Lembrando que no Brasil, no caso do Brasil, do ponto de vista que a gente fala em cloud journey, migração para cloud, o Brasil é um late adopter, né? O Brasil está correndo agora atrás, a gente vê grandes iniciativas de instituições de grande porte, médio porte, movendo, né, as suas aplicações para cloud, os digital natives nascendo já em cloud. Né? Então, isso no Brasil, a jornada cloud é uma jornada ainda relativamente nova e com muito espaço para crescer, e isso traz muita agilidade, muita eficiência para as áreas de tecnologia dos bancos. Né? E quando a gente fala em jornada cloud, a gente tem que falar também em modernização de core. Né? Então, principalmente as instituições maiores, onde tem legados desenvolvidos internamente, existe uma grande corrida para a modernização desses cores. Né? E quando a gente moderniza as soluções, a gente acaba transformando isso em camadas de serviços e a gente acaba transformando isso em containers. E são esses containers, a gente chama de efeito da containerização, que possibilitam, via as APIs, essa conexão múltipla de vários serviços internamente dentro do ambiente da tecnologia, mas principalmente abertos ao mercado. Né? E a gente vai falar bastante disso, principalmente quando a gente fala do efeito de Open Banking. Acho que a inteligência artificial está começando no Brasil, a gente tem casos já excelentes de referência no mercado. Existem casos também muito interessantes lá fora de inteligência artificial sendo aplicada principalmente no front, mas acho que é um espaço que a gente tem ainda para evoluir. Acho que com certeza a inteligência artificial ela tem muito ainda para contribuir com a eficiência e com a qualidade do serviço em serviços financeiros como um todo, e eu diria que não é só na indústria de serviços financeiros, mas em toda a indústria que pode utilizar e tem condição de utilizar dessa tecnologia. E eu acho que a gente está vivendo hoje um momento no Brasil também, que é o 5G, e com a chegada do 5G a gente começa a habilitar o IoT. E existe sim a aplicabilidade do IoT
para a indústria de serviços financeiros, né? Existem casos de uso, e a Deloitte tem atuado em alguns casos de uso desse, para a aplicação dessa nova tecnologia através do IoT, da internet das coisas, a gente através do 5G, fazendo o uso dessa nova tecnologia em benefício do serviço, ou benefício do processamento, ou benefício da eficiência. Então, acho que as inovações tecnológicas estão aí. Hoje se fala de quantum, por exemplo, computing. Então, a gente não vai parar de ver as inovações tecnológicas. Eu acho que a grande mensagem que a gente deixa é que essa é uma indústria que absorve essas inovações e ela coloca em prática essas inovações de uma forma muito rápida. Toda mudança de tecnologia gera mudança em comportamento de cliente. E esse comportamento novo dos clientes que nós vemos, volta para mim, Fran, por favor, a gente vê muito forte, principalmente no uso do mobile. São números que a gente vai ver na sequência do próximo slide que a Fran puxou aqui antecipadamente. Mas eu acho que só para conotar um pouco do aspecto de cliente, que hoje nós não queremos mais uma experiência que gere qualquer tipo de frição. A gente quer uma experiência cada vez mais fluida, a gente quer uma experiência cada vez mais conectada, uma experiência cada vez mais multicanal e que a gente seja extremamente personalizado. E isso vem de experiências que a gente tem em Big Techs, por exemplo. Então, essa experiência que a gente tem em outros players digitais, a gente também traz para o mundo de financial services. E a gente entende que, como cliente final, que financial services tem que entregar também essa experiência também super personalizada. E essa tem sido uma grande tendência e uma grande corrida que as instituições financeiras, independente do porte, elas estão buscando e estão seguindo. E quando a gente fala dessa mudança de comportamento e mudança de avanço tecnológico, a gente tem uma consequente mudança no ambiente competitivo, porque hoje o landscape competitivo é bem mais incerto, ele é muito mais denso. A gente tem uma agenda estabelecida até pelo próprio órgão regulador de buscar crescer a competição dentro do país, e a gente vê uma enxurrada de novos players, nativos digitais, big techs fazendo serviços financeiros, novos players surgindo, uma grande compressão de preços de tarifas. Hoje a gente não tem aí serviços bancários disponibilizados a custo zero praticamente, a gente não precisa ser cliente de um banco formal para poder ter acesso a serviços bancários, a fazer um pagamento, a pagar um boleto ou a fazer um crédito, a gente consegue fazer isso por outros players, por fintechs, por players de pagamentos de empresas de varejo, por exemplo. Então, uma pressão competitiva muito grande, aonde dados e inteligência artificial e a inteligência sobre os dados deixa de ser algo que eu diria tecnológico para ser algo do ambiente competitivo, para ser algo fundamental no ambiente competitivo, para buscar um melhor serviço e a buscar uma retenção de cliente. Nada disso acontece, gente, nessa velocidade que a gente está vivendo no Brasil, se a gente não tiver uma força reguladora que apoie isso. E a gente tem a felicidade no Brasil de ter um órgão regulador, não só o Banco Central, mas quando a gente olha a parte de seguradoras também, a SUSEP, a gente vê os órgãos reguladores motivando esse novo ambiente competitivo, motivando as transformações, e isso a gente vê o que está acontecendo no Brasil, todos os exemplos que o Vilain comentou, aí o Pix, o Open Banking acontecendo agora, no que vem o framework do Open Insurance, então muita mudança acontecendo no Brasil. E esse apetite da mudança regulatória é que ajuda a gente a ter um ambiente tão disruptivo. E, na verdade, quem ganha com isso somos nós, clientes, né? Porque hoje, cada vez mais, as instituições financeiras, independente do seu porte, elas buscam a centralidade do cliente. A gente fala de centralidade do cliente há 10 anos nessa indústria, pelo menos, que eu ouço falar disso, mas pouco se conseguiu chegar lá. E hoje a gente realmente vê a indústria conseguindo chegar lá, a realmente se tornar ou buscar uma transformação orientada realmente a cliente. Quando a gente fala de cliente, aí vamos falar um pouquinho do seu comportamento, né? Vamos ver um pouco do seu comportamento. Como está esse comportamento? E a última pesquisa Febraban mostrou muito esse comportamento digital cada vez mais exacerbado dos clientes bancários. Hoje, o Vilain já deu alguns números, eu trouxe aqui alguns números complementares. Hoje, mais das metades das transações que acontecem sejam financeiras e não financeiras, acontecem por um canal único, que é o nosso telefone celular, é o nosso mobile. Né? Hoje, os canais digitais eles correspondem a cada 10 pagamentos que acontecem no mercado brasileiro, 8 são feitos em canais digitais.
De cada 10 créditos que são tomados, 9 são em canais digitais. E hoje, um cliente heavy user, que é a grande maioria do cliente que é usuário de mobile phone, a grande maioria desse cliente heavy user, ele vai mais de 2 vezes ao seu banco durante os dias úteis e não úteis durante o mês. O poder disso é muito grande. O poder disso de comunicação, o poder disso de uma marca e de experiência que pode ser entregue através desse canal é fantástica. E a indústria percebe isso e entende que o canal mobile ele é o predominante, ele vai ainda ser e vai cada vez mais ser predominante nessa relação e que é fundamental melhorar cada vez mais a experiência que é entregue nesses canais, né? Principalmente no canal mobile, mas também a conexão deste canal para outros canais, como um contact center, por exemplo, ou um canal, um meio físico, seja um ATM ou seja um canal de agência, né? Pode avançar para mim, Fran? Quando a gente fala um pouco também ainda dessa transformação e dos números que a gente vê na indústria, né, o Vilain citou o volume de investimento que a gente tem nos últimos anos pelas instituições financeiras e a gente não perde para país nenhum. E a gente tem um volume de investimento muito grande. E grande parte desse investimento tem sido muito direcionado para a parte de usabilidade e experiência. São mais de 300 milhões de reais aplicados só em experiência de cliente, só em usabilidade, né? Quando a gente olha as tecnologias que estão sendo priorizadas, a gente vê que a inteligência artificial está praticamente em todos os bancos sendo priorizada, seguido aí da parte de robotização, principalmente para a parte de esteiras de processos, e a gente vê a sequência aí, o IoT também seguindo como uma terceira prioridade na parte dos investimentos. E quando a gente vai entender também esse investimento, essa prioridade dos investimentos da tecnologia, que o Vilain já explicou um pouco disso, e a gente olha especificamente a inteligência artificial, a gente vê que a inteligência artificial ela está extremamente voltada para o uso, para o atendimento ao cliente, para customer facing, para serviços voltados a cliente. Então, hoje a gente percebe que as grandes iniciativas das instituições financeiras, independente do seu porte, estão bastante voltadas ali para o atendimento ao cliente. Seja um robô advisor, seja um chatbot, seja um advisor mais rebuscado, com maior inteligência para fazer um advisor mesmo de algum tipo de transação, um atendimento talvez mais por contexto, mas isso é o primeiro caminho, a primeira porta de entrada, assim como acontece em outros países, onde a gente vê um crescimento muito forte da inteligência artificial, a gente vê aqui no Brasil também uma prioridade desse investimento para o atendimento. Mas ele tem outras aplicabilidades, como esteiras de crédito, esteiras da parte jurídica e outras N aplicabilidades da inteligência artificial. E com certeza, a gente vai falar um pouquinho mais na frente disso, essa é uma grande diria, ferramenta, vamos colocar dessa forma simplista agora, que pode ajudar muito os bancos a conquistar o que a gente chama de uma personalização diferenciada no futuro. Vamos falar um pouco agora, pode avançar para mim, Fran, por favor? Eu acho que todo esse movimento que a gente tem percebido das instituições financeiras, acho que traz uma marca muito, muito clara para todos, tá? Que é que o modelo que existe hoje e que é principalmente trazido pelos incumbentes ou pelas empresas mais tradicionais, o modelo tradicional de serviços financeiros, seja ele de banco, seja ele de uma corretora mais tradicional, seja de uma seguradora, o modelo tradicional ele não funciona mais. A gente parte, a indústria financeira ela sempre foi muito centrada em serviços transacionais e muito enraizada em serviço transacional. E o banking, né, vamos chamar assim, acessar o serviço bancário, hoje, como eu falei, a gente não depende mais da instituição financeira, a gente pode usar outros players para fazer isso. Então, a gente percebe que existe um shift, né, a gente chama uma mudança muito forte, e vai haver uma mudança muito, muito forte, cada vez mais, para um modelo orientado para o advisor, para o engajamento, aonde você deixa de olhar apenas aquela simples transação ou aquela simples aquisição de um CDC, ou aquela grande aquisição de um veículo, ou aquela grande aquisição de uma casa, que é o sonho de todos, e a gente passa a ter um serviço muito mais voltado para o aconselhamento, olhando o ciclo de vida do cliente. A indústria hoje pensa muito em jornadas, a jornada da aquisição, a jornada do crédito, a jornada do onboard, a jornada de fazer um seguro, mas
A indústria hoje não consegue enxergar ainda, e aí mas está nesse caminho de enxergar, o ciclo de vida como um todo, entender o cliente como um todo, e realmente personalizar esse cliente como um todo e fazer com que você tenha um aconselhamento e um relacionamento mais duradouro. E realmente de advisor, não só para uma decisão de investimento, quando você quer escolher um CDB ou um fundo para você investir R$ 1.000, mas para você ter decisões em relação a crédito, se é o momento de tomar ou de não tomar e de que forma tomar, se é o momento de você investir ou se não é o momento de você investir em determinado produto, que tipo de cartão e que tipo de benefício pode fazer diferença na sua vida ao longo do tempo. Né? A indústria não tem essa abordagem, né? Porque sempre foi uma indústria de push de venda de produto para a meta para cumprir. Mas agora não, a gente percebe que o modelo tem que mudar, né? Colocando o cliente no centro e realmente olhando o cliente de uma forma mais estratégica, de longo prazo, de um relacionamento mais perene e de longo prazo. E se já não bastasse toda essa mudança que a gente tem, falando dessas 4 forças disruptivas, a gente vem com a agenda do Open Banking. Né? O Open Banking, ele tem, eu digo que eu falo de Open Banking aqui no Brasil desde 2017, pelo menos, e o Open Banking ele tem uma força muito grande de mudar a dinâmica da indústria de serviços financeiros. Por onde ele passa, não é no Brasil apenas, mas é por onde ele passa. Porque a indústria financeira, ela tradicionalmente é uma indústria muito verticalizada, ela se organiza, né, seu canal, o seu produto, né, e o domínio total sobre a sua base do cliente. E a indústria financeira, e o Open Banking, aqui no Brasil, que a gente adotou o Open Finance, por ter seus tentáculos mais estendidos, além de transações bancárias, mas olhar crédito, olhar investimento, olhar os seguros lá no Open Insurance. O movimento do Open Bank e do Open Finance no Brasil, ele tem um efeito muito mais forte, porque ele pode fazer, ele vai fazer com que esse domínio aonde você tem da instituição financeira, do seu cliente, do seu canal, dos seus dados, ele quebre, porque o dado passa a ser propriedade nossa e a gente vai compartilhar esse dado com quem a gente entende que vai gerar um serviço para nós. Isso aumenta muito mais a competitividade. Então a gente tem um efeito dentro do que a gente chama da indústria, e é um efeito simultâneo, porque não tem ordem, depende do segmento, do tipo de produto, do canal que você está lidando, não tem uma ordem, uma regra, uma régua, uma regra, um padrão, ele é um movimento simultâneo que ele acontece, onde você tem o que a gente chama de agregação e desagregação. Porque não só a própria instituição financeira ou um varejo que seja um iniciador de pagamento, por exemplo, pode agregar mais serviços e mais produtos ao seu stack, à sua plataforma, para levar mais serviços para o cliente final, mas também você, cliente final, está empoderado para agregar o que você entender dentro dos seus serviços financeiros. E você vai encontrar no mercado shoppings financeiros que vão lhe dar esse tipo de serviço, podendo agregar serviços das mais diversas naturezas, dos mais diversos players, cartão de uma marca, a conta corrente de uma outra, o investimento de uma outra, o seguro de uma outra, e você vai poder agregar tudo isso numa única localidade, por exemplo, como um shopping financeiro. Então, essa agregação e desagregação, ela muda muito a dinâmica com que a indústria sempre se organizou. E por isso que a gente vê essa enxurrada de novos players vindo para a indústria, porque realmente, e principalmente quando a gente olha também outros setores, como por exemplo varejo, e se a gente olhar os grandes varejistas, seja no mundo físico ou no mundo digital, todos os grandes varejistas têm a sua bandeira financeira, ou estão criando a sua bandeira financeira, porque isso complementa a jornada, isso complementa a experiência que ele está entregando como comércio eletrônico ou como uma rede física de distribuição de um utensílio, por exemplo. Então, isso vem trazendo cada vez mais uma dinâmica competitiva, como eu falei, muito forte. Com o advento do Open Bank, a gente abre um outro assunto que eu acho super interessante, que é a questão de ecossistemas. Né? A gente fala que eu falo sempre que é um side effect do ecossistema, dos ecossistemas digitais. A gente vai ver, e isso a gente vê em outros mercados, a gente já está experimentando aqui no Brasil, um aumento bastante grande dos ecossistemas digitais. Né? Cada vez mais a gente vê o mundo caminhando para ecossistemas conectados, onde você tem a conexão de uma indústria com diversas outras indústrias que fazem parte de uma mesma cadeia de valor para levar uma solução mais completa para o seu cliente, seja no agronegócio, seja na saúde, seja em transporte, seja em mobilidade, e a gente vai cada vez mais experimentar isso.
E o Open Banking ele faz parte deste contexto, né? E ele ajuda aos bancos a se posicionar para esse contexto, porque a partir do momento que os bancos eles têm que, de uma certa forma, gerar uma série de APIs abertas, containerizar, transformar em produtos e serviços os seus, em containers os seus produtos e serviços, ele pode utilizar isso para gerar novos negócios e gerar novos canais de distribuição ou novos modelos de negócio em parceria com outras empresas não financeiras, gerando soluções inovadoras na ponta. Então a gente vê que cada vez mais o mundo é orientado a ecossistemas digitais, a gente vai ter um crescimento disso e tem uma evolução disso, que é o que a gente chama aqui na Deloitte de Value Web, mas esse é um outro capítulo, é um outro tema para a gente conversar, e que o ecossistema digital, ele mandatoriamente, o modelo dele é um modelo de plataforma. É um modelo de plataforma digital e de conexão de várias indústrias. E quando a gente fala de plataforma digital e a gente olha sobre a ótica de serviços financeiros, né, não estou olhando aqui olhando sobre a ótica de varejo ou de um player de telecom, mas olhando sobre a ótica de serviços financeiros e de um player de serviços financeiros, sendo tradicional ou não, quando a instituição financeira ela começa a abrir as suas APIs, né, a mercado, ou a consumir APIs de mercado, né, a serviços de mercado, uma grande possibilidade, inúmeras possibilidades de serviços e de modelos de negócio vão estar surgindo e surgem a todo momento, né? Então a gente vê, por isso que a gente vê tanto modelo de negócio surgindo assim no universo de serviços financeiros. E cada player, cada instituição financeira tem a sua estratégia. A gente vai ver algumas instituições financeiras que vão ter uma estratégia de fortificar e de fortalecer o seu serviço bancário, mas agregando serviço de aconselhamento, de inteligência, de advisory na sua camada de serviços financeiros. A gente vai ver players que vão ter uma estratégia de realmente pegar os seus containers e levar os seus containers ao mercado, até fazer um white label de todo o seu serviço, né, para outros players distribuírem serviços e ele ser um meio para utilizar o produto. E a gente vai ver bastante a indústria financeira também estendendo a sua cadeia de valor, indo para o que a gente chama de beyond banking, ou seja, serviços financeiros indo para além de serviços bancários, né? Indo para, por exemplo, um marketplace, por exemplo, que alguns aqui tem exemplos aqui de alguns digital natives já aqui no Brasil com exemplos de marketplace, né? Mas isso, quando a gente olha esse movimento da indústria indo para beyond banking, né? Indo para além de serviços financeiros, é porque a indústria financeira ela entende que a jornada ela não se conclui numa transação financeira ou num simples pagamento. A gente sempre fala que quando a gente está buscando a nossa casa própria, a hora que a gente assina o contrato lá do crédito imobiliário, é aí que começa a jornada da casa nova, né? Porque aí é que começa a realidade de um monte de coisas. Você tem que reformar, você não tem que reformar, você tem que comprar, não tem que comprar, e manutenção, e putz, todo mundo que já passou por isso sabe o quanto isso às vezes é árduo. E é uma jornada longa, que ela só termina na hora que realmente você muda para dentro da sua casa e quando você quita o seu crédito. Então você começou pelo crédito, vai terminar lá quitando o crédito, no meio dessa história aconteceu um monte de coisa. Isso é Beyond Banking, né? Então hoje a gente percebe que as instituições financeiras elas buscam, eu estou utilizando aqui o exemplo do crédito imobiliário, pode ser um exemplo da mobilidade, por exemplo, do dia a dia, mas isso é o que as instituições financeiras vão buscar a fazer, vão buscar a tocar outras cadeias de valor para gerar um serviço mais completo para o seu cliente final. E isso faz com que as parcerias se alavanquem cada vez mais e os ecossistemas digitais, por meio de plataformas digitais, se alavanquem cada vez mais e a gente veja cada vez mais modelos aí distribuídos no mercado, não só financeiro, mas também tocando outros segmentos, né? Mas tudo isso é muito legal e a gente só consegue atingir, eu acho que esse é o ápice desses novos modelos, se a gente conseguir realmente trabalhar a hiperpersonalização, né? Hoje é um jargão que o mercado está falando demais, hyperpersonalization. O mercado está todo, é um buzz agora, um buzzword, assim como o digital foi um buzzword há 10 anos atrás. A hiperpersonalização é um buzzword que a gente vê no momento. E por que que ela tem uma pressão, eu diria uma pressão maior na indústria de serviços financeiros? Porque é uma indústria que tem muito cliente, um volume gigantesco de cliente e muito dado. E muito dado que não é hoje aproveitado pela própria instituição financeira. As
transações que você faz no seu dia a dia, do cartão, mas o seu comportamento de pagamento de conta de luz, de água, do seu IPVA, do seu imposto, se você paga imposto todos os anos, isso dá uma plena condição da instituição financeira ela realmente desenhar quem é o Sérgio, quem é o Biagini, quem é aquele determinado cliente, e realmente fazer com que o relacionamento seja super personalizado. Né? E a gente nunca conseguiu chegar nisso, mas a indústria se move, como eu falei, forte para isso, e hoje temos tecnologia e investimentos correntes para fazer com que a indústria chegue nisso. Né? Hoje a gente ainda está ali ainda muito próximo dessa questão da hiperpersonalização, mas a gente, até pelo esse gráfico que ele mostra um pouco, a gente ainda está engatinhando né? Acho que a gente está no meio do caminho, a gente ainda tem muito para fazer na parte de personalização, e esse gráfico que está aqui na frente de vocês, mostrando uma personalização multicanal, uma personalização preditiva, isso ainda a gente pouco conseguiu conquistar ainda, não só no Brasil, mas isso é um desafio da indústria como um todo, em todos os lugares do mundo. Né? E eu acho que o Brasil está muito avançado e tem uma agenda muito positiva em relação a conquistar essa hiperpersonalização na indústria financeira. E isso, para nós, clientes finais, é excelente, porque a gente tem cada vez mais uma qualidade de serviço melhor. É isso que a gente busca, não só como indústria, mas o que a gente espera também, como aqui no meu chapéu agora, de cliente final. E para a gente conseguir fazer hiperpersonalização, a gente precisa de tecnologia. Né? E acho que o caso de uso que a gente vê cada vez mais é a inteligência artificial sendo utilizada para o processo de personalização nos bancos, independente do seu porte também, dos grandes bancos aos bancos de médio porte, bancos menores e também as fintechs e os novos bancos digitais. Né? Acho que a inteligência artificial é um capítulo super extenso, né? Mas é uma tecnologia que tem sido amplamente testada e usada já em produção por vários players, desde um simples chatbot, quando a gente está falando na internet, ou a gente está falando ali no telefone celular, onde você tem um direcionamento de uma chamada inicial, a gente já tem ali a inteligência artificial, só que o que a gente vai perceber cada vez mais é que a inteligência artificial ela vai trazendo o contexto daquele atendimento e ela vai, através de machine learning, vai aprendendo mais com o contexto do atendimento, com a sua necessidade, a encaixar a resposta. Né? Então, cada vez mais a gente move, né, para interfaces inteligentes de atendimento. Então, hoje a gente já tem casos de indústria, por exemplo, acho que se quem tiver curiosidade, por exemplo, de olhar no YouTube o case do Bank of America, do Erica, é um case emblemático da indústria, onde você tem um atendimento muito avançado e bastante complexo, sendo 100% feito pela inteligência artificial. Então, esse é o caminho que a indústria está indo, porque quando você faz um atendimento de um simples pagamento ou uma resposta sim ou não, a máquina rapidamente aprende com isso. Mas quando você fala que neste pagamento você quer fazer uma dedução, de um saldo você quer fazer uma aplicação, que você quer que ele busque uma melhor aplicação, ou se ele te pergunta aonde aplicar, o atendimento ficou mais complexo. Então, isso geralmente, quando você, nas inteligências artificiais que a gente tem hoje, ela vai direcionar para um atendimento físico. O que a gente percebe é que as inteligências artificiais elas vão cada vez mais se tornando mais evoluídas e elas vão tomando um atendimento mais complexo, um atendimento de contexto mais complexo através da ferramenta. Agora, por mais que você tenha o avanço da inteligência artificial, o papel do ser humano no atendimento ele nunca vai deixar de existir. Né? E a gente vê que para determinados tipos de transação, às vezes até a presença física ela é importante. Na própria pesquisa Febraban que a gente fez no ano passado, mostrou isso, que a renegociação de dívida, por exemplo, naquele momento de pico de pandemia, quando a gente teve lá em 2020, a gente teve um grande fluxo de renegociação de dívida na indústria, o maior fluxo de renegociação de dívida estava na agência, né? Ou no contact center, que é onde você tem um atendimento de uma certa forma presencial, onde você tem uma interação. Né? Então, dependendo do tipo de atendimento, cada vez mais o transacional, né? E o transacional ou
Algumas transações de uma média complexidade, elas vão migrando cada vez mais para a inteligência artificial, com certeza. Só que os atendimentos ainda, talvez, é de maior complexidade, onde você tem um relacionamento, vamos dizer assim, interpessoal importante, isso fica realmente, seja num meio virtual, assim como a gente está fazendo aqui hoje, ou seja numa agência, ou seja por um telefone. Então, acho que isso é um pouco do que deve acontecer aí, do ponto de vista de atendimento nos próximos anos. Agora, o caso de uso, né, de atendimento, ele é um dos casos de uso de inteligência artificial. A gente vê outros casos de inteligência artificial na indústria, que são aplicados à indústria, que pegam a parte de eficiência, que pegam parte de fraude, que pega a própria parte de segmentação. Então, acho que os casos de usos que a gente tem visto são N, a gente tem participado de N casos, em players dos mais diversos, e a gente vê a evolução desse tipo de tecnologia cada vez mais forte dentro da indústria para levar um melhor serviço. E como a gente falou lá no começo, os investimentos para inteligência artificial estão bastante voltados, principalmente hoje, para o atendimento. E isso faz com que a gente veja primeiro um efeito disso no front, que a gente fala, mas muitas instituições financeiras também buscando trazer isso para processos, para o seu back-end, né? Por exemplo, para leitura de documento, para interpretação de documento, interpretação de processos e tudo mais, né? Vamos partindo aqui para o final, acho que só para comentar um pouquinho de alguns cases para vocês, esses são cases da Deloitte, são cases assim de bastante inovadores quando foram lançados, para exemplificar um pouco esse efeito da mudança da tecnologia e exemplificar um pouco também esse efeito da transformação em outros mercados, em outros segmentos, aqui um pouquinho fora do Brasil. A gente conhece bastante o que está acontecendo no Brasil, mas às vezes é bom a gente também trazer um pouquinho de exemplo de fora, né? Esse é um exemplo que a gente está trazendo aqui o case do Dabox, é uma plataforma hoje de agregação financeira, que é o que a gente quer aqui com o mercado brasileiro, quando o Open Banking estiver funcionando a sua plenitude, a gente vai ter não só os agregadores dos próprios bancos, mas pure players de agregação funcionando no mercado, e o que a agregação faz, na realidade, é facilitar a nossa vida financeira. Hoje, quem não tem mais de um aplicativo no seu celular de banco, investimento em mais de uma instituição financeira ou broker. Então, hoje a gente controlar a nossa vida financeira com esse volume de opção que a gente tem se tornou super complexo. Então, cada vez mais o agregador ele tem ele traz uma facilidade muito grande e vai trazer uma facilidade muito grande para o cliente final. O Dabox foi o primeiro, foi um case da Deloitte de Portugal. Foi o primeiro agregador daquela jurisdição, lembrando que eles também têm um regime de Open Banking lá em Portugal, através do framework do PSD2, que olha contas, transação de cartão e transações de contas, né? Então toda a informação transacional ela pode ser consolidada e além de gerar essa consolidação, ele gera também uma inteligência por trás disso, porque ele começa a entender qual que é o seu comportamento financeiro e a te ajudar na sua vida financeira a fazer a aplicação ou fazer um empréstimo, seja o que for. Então, é uma plataforma super inovadora, foi lançada ali há aproximadamente 2 anos, não para de inovar, foi o primeiro a ser lançado no mercado, é aberto, não precisa ser necessariamente ser cliente da Caixa Geral para usar, ele é aberto para qualquer cliente de qualquer instituição financeira para poder fazer a sua utilização. Um outro caso muito similar a esse também, que a gente também espera ver aqui no mercado nacional, é o novo banco com o NB Network, que é um agregador também no mesmo conceito de pessoa que eu comentei há pouco, mas voltado para pessoa jurídica e pessoas jurídicas de pequeno até médio porte. Então imagina que ele atua como sendo um guia bolso algo aliás bastante evoluído de agregação e ele como ele está totalmente dentro do ambiente do PSD2, totalmente do ambiente regulado, você dá somente o teu consentimento, ele faz toda a busca e se você tem toda a segurança da tramitação dos dados e toda a agregação dos seus dados. Quando você
agrega todos os seus dados. Como empresa, você pode ter gerar fatura, você pode lá, se eles têm um slip de pagamento lá que pode ser gerado, você pode gerar controle de fluxo de caixa. E é muito comum aqui para o Brasil, por exemplo, o pequeno empresário ele ter 5, 6, 7 contas em bancos digitais, por exemplo. Ele tem a conta lá num banco tradicional e usa outros 5 bancos para fazer sua movimentação financeira, porque ele não quer pagar tarifa. Então ele faz determinado volume de transação num lugar, leva o dinheiro para outro, faz o resto da transação e o controle financeiro fica maluco, né? Fica algo super complexo. Uma ferramenta como essa para um pequeno empresário é algo super inovador. Esse foi um case reconhecido na Europa, aliás, ganhou prêmios na Europa de inovação para o segmento PJ, principalmente voltado para pequenas e médias empresas. Acho que um outro case também similar, muito comentado também na Europa, é o case do Rabobank, que é o Fundor, que também é uma plataforma similar a essa, que é voltado para o empresário. E, na verdade, o que eu acho que interessante que o Rabobank fez naquela jurisdição é realmente plataformizar seu negócio, direcionar o negócio de pequenas e médias empresas, principalmente pequenas e médias, para o segmento, para uma plataforma digital, onde todo o serviço hoje para esse tipo de segmento de cliente é digitalizado e feito através dessa plataforma. E novas tecnologias ajudam a implementação, né? E esse foi um case em que a gente colocou em 4 meses no ar, né? Em 4 meses a gente conectou os serviços do banco por microserviços pelas APIs, construiu um portal de interação e colocou isso no ar. E foi logo antes da pandemia. E quando entrou a pandemia, esse foi o principal canal de liberação de crédito, dos incentivos de crédito do governo para empresas naquela localidade. E eu acho que para fechar, dos cases que a gente trouxe aqui, selecionou para vocês hoje, acho que tem um case também, esse case também é de Portugal, que mostra um pouco a expansão de serviços financeiros para outros serviços, né? Indo também para Beyond Banking, que a gente fala. E aqui é o case do Santander Boutique, que hoje já está em Portugal, está indo para a Espanha, está indo para a Polônia, aonde você tem dentro da tua você tem a plataforma segregada do Santander Boutique para cliente select, mas você também tem dentro do próprio IB ou do teu mobile banking, você tem esse serviço ali dentro, aonde através do mesmo login você já está dentro do marketplace, o teu crédito já está pré-aprovado, já tem ali, como você está dentro do ambiente do mobile, do IB, você já tem o seu cartão registrado, você não precisa digitar o cartão, então você tem uma facilidade na compra em poucos cliques, muito rápida, né? E esse é um grande diferencial que essa plataforma se propõe. Para uma experiência comum, que tudo hoje, varejo online é uma coisa muito comum, não tem nada de novidade aqui, mas a diferença o que é? A conexão com o serviço financeiro e a facilidade dessa conexão traz para a usabilidade e para a experiência da compra em si. Além, nesse caso aqui, de uma gama super diferenciada de produtos que eles trazem. Bom, gente, eu acho que era isso que a gente queria comentar um pouco com vocês. Então, a gente falou um pouco de transformação da indústria como um todo, complementando e aprofundando aquilo que o Leandro trouxe na primeira palestra dele. A gente aprofundou as questões de tecnologia, transformações que a gente está tendo em tecnologia, a questão do comportamento do cliente, esse ambiente competitivo aqui no Brasil que está super movimentado e em plena evolução, o quanto que o Open Banking ele pode mexer com isso também, vai mexer com isso, essa é a grande expectativa que a gente tem, e como também que as novas tecnologias, como inteligência artificial, podem estar ajudando a gerar um diferencial competitivo e um diferencial esse que é a personalização ou a hiperpersonalização, como a gente fala no jargão da indústria, que toda a indústria está buscando agora atingir. Eu acho que é uma longa jornada que a gente tem ainda como serviços financeiros para seguir. Eu tenho acompanhado essa indústria há muitos e muitos anos aí, e nunca vi uma transformação tão acelerada, né? E eu acho que, como eu falei no começo, para nós, como clientes e indivíduos, isso é fantástico, porque só gera melhor serviço, de melhor qualidade, e no final a gente também ganha com tudo isso, né? Eu acho que é importante a gente também tocar num tópico que é a movimentação que a indústria faz em relação às novas tecnologias, né? Acho que aproveitando o gancho do final ali também que o Leandro trouxe, essa é uma indústria que, como ela investe demais em tecnologia, tem muita oportunidade para crescimento dentro dela, né? Seja
como profissional trabalho de tecnologia trabalhando na indústria, ou seja, como uma empresa de tecnologia servindo à indústria, né? Então, acho que é uma indústria que tem muitas possibilidades de empreendedorismo e de crescimento, e que com certeza movem muito da nossa sociedade nesse crescimento, nessa evolução digital que a gente tanto tem vivido nos dias de hoje. Bom, eu acho que era isso. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Agradeço de novo a organização, a curadoria do SPTW pelo convite. Fico super feliz e super honrado de estar aqui. Os meus contatos vocês conseguem pegar ali pelo evento e podem me mandar e-mail, mensagens, que a gente tem o prazer aí de estabelecer contato, ou LinkedIn também, Sérgio Biagini, podem fazer o contato, que a gente tem o prazer aí de estabelecer e essas conversas com vocês, ajudar em qualquer dúvida ou qualquer questão que vocês têm. Muito obrigado pelo tempo de vocês hoje.